Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Olá, meu nome é Milene Freitas Rocha, eu sou doutoranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ. E hoje eu estou aqui para apresentar o meu trabalho de doutorado que se chama A Memória do Holocausto na Contemporaneidade Brasileira e Suas Abordagens Político-Religiosas. Vou dar um contexto, mais ou menos, para iniciar a minha pergunta de pesquisa, minha temática, enfim. Na contemporaneidade brasileira, isso eu digo no século XXI, eu percebo que há uma movimentação da igreja evangélica que vem crescendo no Brasil, né, ao redor do mundo, mas principalmente nos Estados Unidos e no Brasil. Essa igreja evangélica ela vai crescendo, né, de denominação protestante, pentecostal e neopentecostal. Essa igreja evangélica vai crescendo e vai se apropriando de alguns elementos do judaísmo. Então, um pastor, o Edir Macedo, muito célebre no Brasil, começa a aparecer com kippá, os evangélicos e a extrema-direita como um todo começa a usar bandeiras de Israel, talits, mas sobretudo os evangélicos começam a fazer uma apropriação do que seria parte desse universo judaico. Ora, eu começo a perceber que essas utilizações elas têm um fundo religioso, acabam no discurso público desembocando para uma filiação política também, um discurso sobre Israel como uma não só uma terra santa, mas um lugar para onde as pessoas devam olhar para se inspirar, né? Israel quase como um modelo cultural. E eu começo a perceber, fazendo entrevistas, coletando fontes, que esses grupos de evangélicos, eles começam a, é, eles começam a justamente se aproximar da temática do Holocausto, né? Então não fica só restrito à religião judaica, mas eles começam a se aproximar da história judaica e esses evangélicos brasileiros da contemporaneidade começam a identificar no Holocausto algumas representações possíveis da sua própria fé. Bom, a grande questão é que o Holocausto não é um tema exatamente simples para a historiografia, né? Para ciências humanas de forma geral. O Holocausto ele foi um grande momento de ruptura. Então, isso fez eu perguntar, né? Depois que eu olhei as fontes de pesquisa, eu me questionei se o fenômeno do Holocausto foi substituído pela representação do fenômeno, ou seja, é, o fenômeno, o evento Holocausto, né, o processo histórico que culminou no assassinato nas câmaras de gás pelos nazistas no século XX, se esse fenômeno foi substituído pela representação desse fenômeno, ou seja, os testemunhos, os memoriais, as obras de arte, a literatura, até a própria historiografia, que vão representando o Holocausto, ou seja, causando um distanciamento entre o que é o evento e o que é a representação desse evento. Então, eu comecei a perceber que esses evangélicos eles começaram a se apropriar do que seriam algumas representações do Holocausto. Eu estudo principalmente um livro produzido por um pastor evangélico que conta a história do Holocausto. Então, a minha pergunta de pesquisa é: se o fenômeno do Holocausto foi substituído pela representação desse fenômeno por meio de um livro escrito sobre o tema do Holocausto por um pastor vinculado à Assembleia de Deus, que é a segunda maior denominação religiosa no Brasil, quais as implicações políticas e de memória o uso religioso do genocídio nazista causa em setores evangélicos no Brasil contemporâneo? Então, eu penso quais são as consequências políticas, quais são as consequências de memória, quais são as consequências religiosas do frequente uso do genocídio nazista para se estabelecer um discurso político-teológico, né? A minha primeira hipótese é que estaria em curso a consolidação de uma visão do Holocausto como sacrifício bíblico ou como punição divina, ou seja, de que está se consolidando dentro desses evangélicos uma visão de que os judeus
foram para as câmaras de concentração, para os campos de concentração, para as câmaras de gás, se sacrificar em nome de algo maior, que fosse o Estado de Israel, que fosse a própria libertação do que seria a humanidade. Ou, em algum sentido, esses judeus, na concepção dos evangélicos, por não aceitarem Cristo, Deus estava punindo eles por essa não aceitação de Cristo dentro do judaísmo. Então, dentro dessas perspectivas evangélicas, vai entre esses dois campos, né? Então, essa é a minha hipótese. A segunda hipótese é que, ao descolar o fenômeno do Holocausto de seus meios tradicionais, o Holocausto deixaria de ser um produto das políticas e das leis raciais antissemitas da Alemanha do século XX, e o Holocausto passaria a ser, então, um artefato de construção da identidade judaica, que esse grupo se apropria, mobiliza, justamente porque esses evangélicos se aproximam muito do universo judaico, da religião do judaísmo, né? E o Holocausto, ele passa a ser parte desse universo. Então, é comum você encontrar em evangélicos brasileiros o uso de kippá, que é aquele, né, chapéu judaico, uso de talits, que é o chale da reza, enfim, menorá, que são os candelabros judaicos. Então, esse universo do judaísmo compõe essa identidade evangélica brasileira, né? E a minha terceira e última hipótese é que estaria em curso uma nova epistemologia que está sendo fundada a partir de um negacionismo que media a visão do grupo com o fenômeno histórico. Então, o que eu estou partindo do pressuposto é que essa visão político-teológica, né, religiosa sobre o Holocausto, ela, na verdade, ela tem um fundo negacionista. Por que ela tem um fundo negacionista? Porque essas percepções desses evangélicos não perpassam a culpabilização dos nazistas ou a atribuição de que o Holocausto aconteceu por conta de políticas raciais e de discriminação racial, mas sim por uma ordem divina. Então, qualquer interpretação sobre um fenômeno histórico que discorde do que o passado passou, né, a gente pode sim dizer que é uma representação negacionista. E a metodologia que eu uso para fazer essa pesquisa é lidar com as fontes como se as fontes fossem, as fontes são, no caso, discursos sobre o Holocausto. Então, o que eu estou examinando é justamente uma análise discursiva sobre o Holocausto. Então, eu vou mais para a linguística, para uma análise do discurso político, do discurso teológico, que vai para Roland Barthes, e o Todorov, que faz essa análise do discurso. E algumas questões teórico-conceituais que são importantes para esse trabalho é justamente o conceito de Israel imaginário, que foi recuperado pelo Michel German e pela Misha Klein em 2019, que é a ideia de que tanto a extrema-direita quanto os evangélicos foram construindo uma ideia de uma Israel, uma imaginação sobre Israel, que consolidou uma visão política sobre Israel, né? Então, é como se esse Israel que existisse na percepção dos evangélicos fosse uma Israel muito sem contradições, a Terra Santa, né? Israel, na verdade, é aquela parte de Jerusalém antiga, e que agora, né, nessa questão com Gaza, eles estão promovendo uma guerra, quase uma guerra santa, né? Então tem uma mediação religiosa acerca desse acontecimento. Uma outra questão teórico-conceitual é que o Holocausto, ele começou o Holocausto e o nazismo, eles começaram a fazer parte do que o Gabriel Rosenfeld chama em 2015 de uma normalização. Ou seja, se narra o fenômeno do Holocausto como se narra qualquer outro tipo de fenômeno histórico, né? Como se o Holocausto fosse parte, como se os genocídios, de maneira geral, fossem parte de uma história. Então, por exemplo, presidentes entram e saem do poder e genocídios acontecem, né? Então, existe uma certa normalização da forma como se narra o Holocausto e o nazismo. A outra questão teórico-conceitual é que haveria justamente os evangélicos,
estariam, na percepção da Lana de Saleitão, num artigo de 2022, é justamente construir essa percepção de que os evangélicos estão tentando ser esse povo escolhido por Deus, né? A ideia de que eles vão substituir os judeus como o povo do livro, como o povo escolhido por Deus, mas que na verdade a ideia é que esses evangélicos sejam os verdadeiros judeus, ou seja, sejam aqueles que Deus escolheu para, enfim, nesse discurso teológico político, é isso que faria sentido. E a outra questão teórico-conceitual importante é a ideia de que a narração do trauma, a representação, a memória, o testemunho são fundamentais para se entender até onde é possível narrar o Holocausto, até onde é possível criar uma literatura sobre o Holocausto que não seja necessariamente negacionista. E se esses grupos conseguem caminhar nesse campo tortuoso sem cair nas armadilhas do negacionismo histórico, né, no negacionismo do Holocausto. Bom, essa é a minha pesquisa e algumas conclusões preliminares que estariam em curso uma formação de novas memórias sobre o genocídio nazista, um novo lugar de memória que seria esse discurso teológico-político. A segunda conclusão preliminar é que enquadrar esses discursos teológicos políticos sobre o Holocausto provenientes de pastores evangélicos, ao enquadrá-los como negacionista, seria importante para entender que eles estão produzindo perspectivas políticas e não necessariamente reflexões sobre o tema ou reflexões sobre o passado, seus usos, mas seriam efetivamente construindo uma política, né? O terceiro ponto é que é importante retomar uma discussão já conhecida da historiografia, de que a representação do Holocausto, ao longo do tempo, funcionaria como um substituto do próprio fenômeno, né? O Claude Lanzmann, quando ele faz o documentário Shoah na década de 80, ele já tinha essa pretensão, foi super criticado na época, mas em algum sentido é como se a representação do Holocausto fosse substituindo o próprio fenômeno. E a última conclusão preliminar é que talvez a gente esteja nos deparando com um novo fenômeno de sacralização da memória do Holocausto, ao ser criado novos receptáculos para esse tema. Então, os lugares de memória convencionais, como museus, obras de arte, o próprio testemunho, filmes, estátuas, objetos, exposições, narrativa e literatura não seriam mais as mediadoras oficiais dessa memória dentro dos grupos evangélicos cada vez mais crescentes na sociedade brasileira. Então, essas são as minhas conclusões preliminares, essa pesquisa está em curso, e eu espero que quem assista consiga refletir um pouco e estou disponível para caso queira entrar em contato e agradeço muito à Universidade do Porto pela oportunidade de fazer parte desse evento online. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.